Ramon Dias, você terá de fato muito trabalho pela frente, pois após 4 anos o Vasco volta a terminar uma rodada na lanterna do Campeonato Brasileiro. A última vez que isso havia acontecido foi lá no ano de 2019, na 7ª rodada após uma derrota para o América Mineiro. O Vasco caiu em 2020, mas em nenhum momento chegou à 20ª colocação do Brasileirão. E hoje, em 2023, com um diretor executivo incompetente, o Vasco retorna para a pior colocação do seu campeonato, o único, inclusive, em que disputa nessa temporada. Hoje, eu não tenho nada a falar mal do técnico argentino Ramon Ángel Dias, muito pelo contrário. Eu tenho aqui a elogiar a nova postura que o Vasco teve dentro de campo, com peças limitadíssimas. Torcedor, o Vasco hoje foi a campo com Figueiredo como camisa 9 e com uma dupla de zagueiros que jamais havia jogado juntos na equipe profissional, Miranda e Zé Vitor. Zagueiros que mal atuaram no Campeonato Brasileiro. Salvo engano, acredito eu que o Zé Vitor nem sequer atuou em uma partida nesse Brasileirão. Como titular, eu tenho convicção que isso não aconteceu. Porém, acredito eu que nem como reserva o Zé Vitor teve a oportunidade de entrar no segundo tempo de jogo. Não me lembro disso. E hoje, Zé Vitor e Miranda foram os titulares do Vasco da Gama. A gente, como bom torcedor, sempre espera mais, sempre espera o melhor, sempre espera uma vitória, sempre espera que a virada aconteça na partida em que iremos atuar, que iremos assistir. Mas o torcedor racional, aquele que pensa mais pelo lado racional do que pelo lado passional que é o futebol, sabia que era difícil enfrentar um Vitor Roque, enfrentar um bom time do Atlético Paranaense, consolidado, bem montado, com Zé Vitor e Miranda sendo os dois zagueiros titulares, com Figueiredo de centroavante. E sabe o que é isso, torcedor? Sabe o que é isso? Isso é erro, isso é falta de planejamento, isso é incompetência de um diretor executivo que não sabe trabalhar. Eu já adianto aqui, já, é claro, eu vou falar sobre essa partida com relação ao olhar sobre a partida comandada pelo técnico Ramon Ángel Dias, mas eu tenho que começar esse vídeo falando sobre Paulo Brax. Pois, meus amigos, o Vasco hoje, volto a repetir, entrou em campo com o Zé Vitor e Miranda de titulares. O zagueiro que o Vasco trouxe, que foi o Maicon, junto ao Santos, nem sequer entrou no jogo. Ou seja, torcedor vascaíno, para o técnico argentino Ramon Ángel Dias, Miranda está na frente do novo reforço do Vasco, que era a 4ª opção no Santos e chegou para ser uma peça para compor elenco e, pelo visto, é uma peça contratada pelo Paulo Brax para ser titular do time. Mas para quem conhece de bola, para quem conhece de futebol, para quem conhece da pelota, como a gente gosta aqui do canal, sabe muito bem que não há condições do Maicon, com seus 35 anos de idade, com um físico que surpreendeu negativamente, inclusive o técnico argentino Ramon Ángel Dias, entrar dentro de campo num campeonato tão competitivo como o brasileiro. Porém, para piorar para mim, com relação ao planejamento, eu olho para esse time do Vasco de hoje e vejo que hoje o Vasco entrou em campo sem um camisa 9. E por que a gente tem que falar sobre isso, torcedor? Porque em uma janela de transferências que automaticamente a gente espera que o Vasco se reforce, como aconteceu com o Inter, como aconteceu com o Flamengo, como aconteceu com o Fluminense, como aconteceu com o Atlético, com o Palmeiras, o Vasco nessa janela de transferências ele não se reforçou, mas perdeu seus atletas. A venda do Pedro Raul foi boa, a venda do Pedro Raul foi benéfica, claro, 26 milhões e 900 mil reais pelo Pedro Raul, que rendia muito mal nessa temporada, vende, cara. Certíssimo, tinha que vender. Mas calma aí. Você tem uma partida importante contra o Atlético Paranaense dentro de casa, precisando da vitória, precisando marcar gols, precisando dos 3 pontos, precisando sair da zona de rebaixamento, e você vende o seu centroavante sem ter um contratado? Tem alguma coisa errada. O Vasco hoje foi com o Figueiredo no ataque. Eu aqui no meu vídeo eu falei, cara, tudo bem, é uma boa. O torcedor vascaíno sempre pediu para colocar o Figueiredo no ataque, porque ele na base nunca foi ponta. E quando foi para a equipe profissional, não ganhava oportunidade na sua posição que era de origem, que é o centroavante. Mas, meus amigos, depois dessa partida de hoje, eu, você e todo torcedor vascaíno não tem mais motivo para justificar as más partidas do nosso Figueiredo. Porque é um cria das categorias de base. Um jogador que não atuou bom na ponta, não atuou bem como volante, que foi testado pelo Barbieri, não atuou bem como lateral, quando foi testado pelo Jorginho, e hoje, na sua posição de origem, centroavante, também não atua bem. Então, olha só, eu como diretor executivo, depois dessa partida de hoje do Figueiredo, se eu sou o Paulo Brax, eu falo assim, amiguinho, Figueiredo, vem cá, vamos procurar um novo clube pra você, cara.
Porque olha só, no Vasco não dá. Você já tentou de ponta, você já tentou de centroavante, você já foi testado de volante, até de lateral você já foi testado, meu amigo. E não tá dando. Ah, ele tem corpão, ele tem um físico forte, ele é um cavalo, como eu já vi essa expressão sendo utilizada para falar sobre o Figueiredo. O Ribamar também era um cavalo fisicamente e hoje atua, se eu não me engano, na Ponte Preta, na Série B do Campeonato Brasileiro e não tem espaço mais em clubes da Série A. Futebol não é só físico, futebol é técnica. Hoje eu não vou colocar a culpa da derrota em cima do Figueiredo, mas se tivéssemos um camisa 9 de qualidade ali dentro da área, o Vasco hoje teria saído dessa partida pelo menos com um gol marcado. A quantidade de oportunidades que o Figueiredo perdeu hoje contra o Atlético Paranaense em São Januário, meus amigos, foi impressionante. Não pode perder a quantidade de gols que o Figueiredo perdeu hoje em São Januário. Surreal, surreal. Partida ruim do Figueiredo, partida irritante do Figueiredo. Torcedor que viu o jogo se irritou com a atuação do hoje, cara. Surrealmente, camisa 9 do Vasco da Gama. Então por isso que a gente tem que colocar essa culpa da derrota em cima de um nome. Paulo Brax. Paulo Brax é o culpado dessa partida de hoje. Porque se hoje o Vasco teve Figueiredo no ataque, é porque o Vasco vendeu Pedro Raul e não contratou um camisa 9. Se hoje o Vasco foi com o Zé Gabriel no meio do meio de campo, é porque não tem um camisa 10. Porque a dupla de volante, né, titular do Vasco será Jair e Medel. Isso ficou claro. E que partida do Medel. Era o jogador que o Vasco precisava no setor de meio campo. O Jair ficou sumido, mas a gente sabe que é um jogador de qualidade e com certeza vai entrar em ritmo, vai entrar em, como eu posso falar, em sintonia com o Medel e vai formar uma bela dupla de volante. Mas esse camisa 10 para jogar à frente o Vasco não tem. Ele sabe quem tem que entrar? Zé Gabriel. O Zé Gabriel não é titular desse time do Vasco, mas como não tem opções, não tem peça para fazer o trabalho de um camisa 10, foi o que sobrou. Foi o que sobrou. Então se o Vasco hoje entrou em campo com o Figueiredo no ataque é porque não tem um camisa 9 por culpa do Paulo Brax. Se hoje o Vasco entrou com o Zé Gabriel no meio de campo é porque não tem um camisa 10 por culpa do Paulo Brax. Se o Vasco hoje entrou com Miranda e Zé Vitor como dupla de zagueiros é porque não contratou um zagueiro de referência, um zagueiro de qualidade para ser o substituto imediato do Capasso. Contratou o Maicon, que nem hoje entrou em campo. Esse foi o reforço do sistema defensivo para o sistema defensivo do Paulo Brax nessa janela. E não tem o reserva pro Léo. É um absurdo, cara. É um absurdo. Eles liberaram o Anderson Conceição lá no início da temporada para deixar o Zé Vitor. Você acha mesmo, torcedor, que o Zé Vitor entrega mais que o Anderson Conceição? Eu, Lucas, tenho convicção de que não entrega. Não entrega em diversos quesitos. Não entrega no quesito físico, não entrega no quesito técnico, não entrega no quesito tático, não entrega no quesito de liderança que seria ter o Anderson Conceição, que passou uma Série B toda do Vasco dentro do vestiário. Então o Zé Vitor hoje é uma peça ruim dentro do Vasco, porque não entrega em absolutamente nada de um zagueiro que tínhamos dentro do elenco e que foi liberado pelo próprio Paulo Brax. Então, torcedor, hoje, se temos que apontar um dedo, hoje, se temos que achar um culpado para a derrota para o Atlético Paranaense depois de 2 semanas de treino, para a lanterna do Campeonato Brasileiro, esse culpado é Paulo Brax. Pela demora em substituir o treinador quando demitiu o Barbieri, ficou 3 semanas sem o técnico na beirada de campo com o interino William Batista, pela demora nas contratações e hoje, pra mim, na minha opinião, por vender o Pedro Raul sem ter um camisa 9, isso é um absurdo. Como o Vasco vende o seu centroavante, mesmo com todas as limitações e mesmo achando que era pra vender. Mas como o Vasco vende o seu camisa 9 sem ter um 9 dentro do elenco? Cara, é surreal. O cara vendeu os 2 centroavantes. Pedro Raul e Raul Cruz hoje não estão dentro do elenco do Vasco da Gama. Os únicos camisas 9. E o Vasco teve que improvisar alguém que não é da posição na posição. Aliás, ou alguém que é da posição, porque acho eu que nem o Figueiredo mais sabe onde atua. Qual é a melhor posição dele? Então, torcedor, é muito erro atrás de erro. É muita falta de convicção atrás de falta de convicção. Paulo Brax ainda tem a cara de pau de, numa entrevista coletiva, falar que tinha que esperar porque ele gosta de ter convicção nas suas atitudes. Meu amigo, você não tem convicção em absolutamente nada. Em absolutamente nada. O Vasco hoje entrou com um jogador, que é o Miranda, que não era titular na Série B. Não era nem peça utilizada. O Vasco hoje entrou com o Zé Vitor na zaga, que não era peça utilizada na Série B. O Vasco hoje entrou com o Zé Gabriel, que era reserva na Série B. Esse é o Vasco de Paulo Brax, esse é o Vasco de Luiz Melo, esse é o Vasco SAF que tanto a gente criou expectativas, porém tem hoje gestores ruins. A SAF não é um problema, torcedor. Eu tô vendo muita gente falando a SAF. A SAF não é um problema. O problema hoje é quem comanda essa SAF. O Cruzeiro é potência, o Botafogo é potência, o Bahia está conseguindo subir aos pouquinhos, mas o Vasco hoje tem 2 incompetentes à frente da sua SAF e por isso se encontra nessa situação.
3 reforços nessa janela, Paulo Brax, até o momento oficializados. 2 no banco de reservas. A janela que era para, como você disse, ajeitar o caminho, melhorar o percurso, corrigir rotas, você não corrigiu. Muito pelo contrário, você trouxe 3 nomes, apenas um foi titular hoje. Os outros 2 nomes que você trouxe foram reservas. A sua correção de rota está errada, Paulo Brax. Você é ruim naquilo que faz. E olha, adianto aqui. Paulo Paulinha, ou Paulinho Paula, sempre confundo o nome desse rapaz. Paulo Paulinha, ou Paulinho Paula, Sebastião que vai chegar, Sebastião Fernandes e Praxedes ajudam, mas não mudam o nível do elenco. Se vocês não contratarem um camisa 9 titular e um camisa 10, Jorge Carrascal, que é o nome que está sendo negociado hoje com o Vasco da Gama, não vai mudar. Não vai mudar. A gente vai cair com muitas rodadas de antecedência. 9 pontos em 15 partidas. 9 pontos em 45 disputados. Vocês têm um aproveitamento de 20% no Campeonato Brasileiro. Isso é uma piada. Uma piada que vocês estão fazendo no Campeonato Brasileiro com a camisa do Vasco da Gama. Vergonha de vocês. E como eu falei, Ramon Dias, o senhor vai ter muito trabalho, meu amigo. Que banana que jogaram na sua mão. Que banana, um bananão que colocaram na sua mão, Ramon Dias. Porque hoje, cara, com todo respeito mesmo, o Vasco jogou bola. Surpreendentemente. Com o Zé Gabriel, com o Miranda, com o Zé Vitor, com o Figueiredo, o Vasco jogou bola. Vasco jogou bola, Vasco conseguiu desempenhar, Vasco conseguiu competir, o que era, né, aquilo que foi prometido e aquilo que a gente pedia. O Vasco hoje competiu, mas sabe o que fez a diferença na partida de hoje? Não foi a parte técnica, aliás, não foi a parte tática, com relação a desempenho num coletivo. O Vasco coletivamente jogou bola, o Vasco coletivamente não sofreu. Primeiro tempo o Vasco não sofreu, o início do segundo tempo era todo do Vasco da Gama. Mas aí o lado coletivo, ok. O lado tático, perfeito. Marcação, pressão. Vasco conseguindo trocar passes. Vasco tendo jogadas ensaiadas. Porém o Vasco no lado coletivo, que é onde o Ramon Dias tem a sua mão pesada, foi bem. Mas no lado individual, onde já é muito mais atleta do que treinador, aí deu ruim. Sabe por quê? Porque quando o Figueiredo perdeu várias oportunidades que tinha no ataque, através de jogadas táticas geradas pelo Vasco da Gama, mas faltou técnica para o nosso centroavante, no lado deles, no lado atlético, enquanto sobra tática, sobra técnica. Porque na escapada que eles tiveram, num erro técnico do Pumita Rodrigues, eles marcaram um gol. Pumita, se eu não me engano, rifou uma bola, a bola sobrou no meio de campo, o Fernandinho enfiou a bola, saiu no mano a mano, Vitor Roque, assistência, gol do Atlético Paranaense do Christian. Uma bola, um gol, e depois mais uma escapada, Pumita tecnicamente errando, pisando na bola, Vitor Roque no mano a mano, tecnicamente, partiu para cima do Zé Vitor, faltou técnica no Zé Vitor, sobrou técnica pro Vitor Roque, no mano a mano. Eu coloquei até nas minhas redes sociais, empelada, a gente não vai de primeira. O Zé Vitor foi de primeira num dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Tomou o drible, deixou a perna, pênalti. Enquanto falta técnica no jogador do Vasco, sobra técnica no jogador do Atlético. 2-0, 2 chances. Um pênalti marcado, uma escapada, gol deles. E no pênalti, é claro, também conversão em gols. Então hoje, o que resume pra mim essa partida, né? Que a gente, é claro, não vai também só ficar batendo aqui no Paulo Brax, vamos falar sobre o Ramon Dias. Taticamente, o Vasco foi perfeito. Em pouco tempo a gente já tá vendo o que quer o Ramon Dias do Vasco da Gama. Acredito eu que com o Praxedes chegando, vai ganhar a vaga ali no meio campo, enquanto não chega um camisa 10 para formar essa dupla ao lado de Jair, esse trio ao lado de Jair e Medel, chegando o Sebastião Fernandes, que não é o nome ideal, mas é um centroavante melhor que com toda certeza Figueiredo. O Vasco tecnicamente vai ter um coletivo melhor. Porém, meus amigos, enquanto não vir mais reforços, a situação vai ficar complicada. Volto a repetir, taticamente hoje gostei do Vasco da Gama do Ramon Dias, mas precisa de reforços para que não apenas o lado tático apareça, porque às vezes vai ser necessário o lado técnico também sobressair. Como hoje apareceu em diversos momentos Figueiredo sozinho, não conseguindo guardar o gol, e erros aí de saída de bola, erros técnicos, por parte principalmente do nosso lateral direito, que mais uma vez fez a partida ruim. Então, Paulo Brax, reforça o Vasco. Gostei do que vi taticamente. Infelizmente, o lado técnico hoje faltou e muito para o nosso Vasco. Rapaziada, a gente fica por aqui. Esse foi o pós-jogo. Duro novamente ser o lanterna do Campeonato Brasileiro. E já, cara, 7 horas da manhã, estaremos aí de volta para falar sobre Vasco da Gama. Vasco acumula marcas negativas. Seu pior início de brasileiro da história, em ano de SAF. Parabéns aos envolvidos.
Vamos que vamos, fiquem com Deus e saudações vascaínas.